Olá pessoal, vamos fazer mais uma aula de operações unitárias? Gostaria de começar lendo um outro poema, na verdade um trechinho bem pequenininho do comecinho desse poema, que chama Ítaca. Ele diz assim: quando partires em viagem para Ítaca, faz votos para que seja longo o caminho, pleno de aventuras, pleno de conhecimento. Esse poema foi escrito há 2 séculos atrás, e ele já falava da importância da gente aproveitar a nossa trajetória. Então aproveitem a trajetória de vocês aqui na universidade, enquanto estudantes, aproveite para que seja plena de aventuras e de conhecimento. Mas agora vamos para a nossa aula? Vamos começar relembrando o que a gente já viu. Nós começamos definindo operações unitárias e nós vimos que são os equipamentos que não têm reação química. E nós classificamos ela de 3 maneiras. Aquela que executa através de uma força externa, que a gente chama de transferência de quantidade de movimento, aquela que executa através de uma diferença de temperatura, que a gente chamou de transferência de calor, e aquela que vai acontecer devido à diferença de concentração de um soluto, que a gente chamou de transferência de massa. Mas para a gente escolher a melhor operação unitária, nós precisamos fazer uma classificação do nosso sólido, e nós fizemos isso vendo como que a gente pode determinar o seu diâmetro médio, nós vimos através da distribuição granulométrica, nós vimos a aplicação de modelo, nós vimos o estudo de porosidade para falar sobre a densidade dele, a densidade real, a densidade relativa, e nós vimos também o conceito de esfericidade, né, que é aquele que determina o quão próxima de uma esfera está aquela nossa partícula. Na aula passada, nós vimos ainda o início de filtração. Então, nós estudamos os tipos de filtração, filtração a pressão, filtração a vácuo, nós vimos o funcionamento dos filtros e nós vimos também a teoria da filtração para os filtros de pressão. E na aula de hoje a gente vai continuar estudando filtração. Nossa aula de hoje vai falar sobre a segunda parte de filtração, que é aquela que a gente trabalha com equações características, que é quando a gente trabalha com tortas incompressíveis. Vamos ver o que é isso? Nós temos 2 tipos de tortas, as tortas incompressíveis e as tortas compressíveis. As tortas incompressíveis, elas têm uma característica muito importante, que independente da pressão que tiver no meu sistema, ela não vai sofrer deformação. O que isso traz de benefício para a gente? Lembra na semana passada que a gente calculou o alfa? Lembra lá que era uma característica da nossa torta? Esse alfa era uma função integral da pressão. Lembram disso? Quando a gente tem uma torta incompressível, esse alfa ele passa a ser constante, é um alfa médio. Isso facilita muito nas nossas contas. Já quando a gente tem uma torta compressível, o que acontece? A hora que a gente coloca a pressão, os poros diminuem, né? Elas se tornam mais próximas uma das outras. E aí o que acontece? Alterando a porosidade, varia o alfa e aí a gente precisa usar aquele valor da integral, o que complica um pouquinho as nossas contas, tá bom? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com equações específicas das tortas incompressíveis. Vamos lá? Lembra da semana passada que a gente chegou nessa fórmula daqui? Essa a gente chamou da equação geral da teoria da filtração. E eu falei para vocês que era a partir dela que a gente ia calcular. Nós vimos na semana passada sobre o projeto de filtração. Agora a gente vai trabalhar nessa aula quando o filtro já existe e nós vamos determinar as nossas condições de operação de acordo com as características da suspensão que a gente recebe. Então a gente viu essa equação aqui na semana passada, né, que chegava onde a gente tinha as características do filtro, a característica da torta e a gente determinava a área, por exemplo, num projeto de filtração. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com essa equação um pouquinho diferente. Então, para começar, eu vou fazer a distributiva. Vou trazer isso aqui multiplicando aqui e esse aqui multiplicando aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou assim, tá vendo? Só deixei para fora a vazão e vocês já vão entender por quê. Quando a gente tem um sistema de filtração, 3 coisas podem variar, que é a pressão do sistema, o volume de filtrado e a vazão. Isso daqui, ó, é uma característica do filtro. Se eu não mudo o filtro, eu não mudo isso aqui. Então, ele passa a ser uma constante no meu sistema. Se a gente não mudou nenhuma característica da nossa suspensão, isso aqui tudo também é constante.
Por ele ser constante, nós vamos chamar então de K1 e K2. K1 é essa primeira parte aqui, e K2 a segunda parte da nossa fórmula. Então, a nossa equação da filtração ficou um pouquinho mais fácil de trabalhar. É claro que todas essas variáveis aqui estão dentro de K1 e K2. Mas como eu falei para vocês, como o filtro já existe, a nossa suspensão já existe, a hora que a gente caracteriza eles, esses valores são constantes. Então, ó, eu vou começar a falar hoje, vou falar na aula para vocês, não pode esquecer. Se eu não mudei o filtro, não mudei o meu meio filtrante e não mudei a minha suspensão, K1 e K2 são constantes. Eu posso variar a pressão, eu posso variar volume de filtrado, eu posso variar a minha vazão, que K1 e K2 são constantes. Mudei a concentração da minha suspensão, posso usar K1 e K2 constante? Depois que você calcula ali de novo, ele não é igual à concentração anterior, tá bom? Então, K1 e K2 constante se eu não mudo o filtro e não mudo a variação da minha suspensão. Então, a gente vai começar a usar essa equação aqui, simplificada. Vamos aplicar. Depois que a gente define a nossa área de projeto, a gente precisa definir um outro fator, que é o tempo que ele demora para filtrar. Esse tempo ele depende da área do nosso filtro, como ele depende também da concentração da nossa suspensão. Esse tempo de filtração, que a gente vai chamar de TF, ele é somente a filtragem, não é nem a lavagem nem a desmontagem do filtro. Nós vamos fazer todos esses cálculos a partir da definição de vazão, que é volume por tempo. Para a gente poder aplicar aquela equação que a gente viu no slide anterior, eu vou fazer aqui algumas mudanças. Então, eu vou multiplicar aqui em cruz, e eu vou ter que dV sobre Q é igual a dt. E vou isolar o Q nessa equação aqui. Vou isolar ele aqui em cima, ó, que vai ficar Q igual a P dividido por K1 vezes V mais K2. Se eu colocar aqui, ó, nesta partezinha aqui, a pressão vai ficar embaixo, o denominador do denominador sobe para aqui para essa parte de cima. Vou aplicar a integral de 0 a tempo de filtração, que é onde eu vou parar o meu processo, e de 0 até VF, que é o volume de filtrado que eu coletei. E a partir daí, nós vamos fazer alguns cálculos. Nós vamos trabalhar com 3 condições diferentes. A primeira delas é quando a gente opera a pressão constante. O que é isso? A nossa pressão não varia ao longo do processo. A pressão que eu coloco, ela é a mesma. Então, o que vai acontecer? Aumentando a minha torta, a pressão colocada é a mesma, então o volume que vai ser coletado vai ser cada vez menor, uma vez que eu precisaria de mais pressão para passar por essa torta. Então, vou partir dessa equação que a gente trabalhou no slide anterior. Se eu estou trabalhando a pressão constante, essa partezinha aqui é constante, e ela pode sair da minha integral, certo? Integrando isso aqui também é constante, isso aqui também é constante, porque eu não mudei nem meu filtro, nem as características da minha torta. A gente tem essa expressão aqui de segundo grau para calcular o tempo em função do volume coletado. A nossa pressão de operação é constante. K1 são as características da torta e K2 são as características do nosso meio filtrante. Se eu não mudei nenhum nem outro, eles são constantes. A gente pode definir o tempo diretamente aqui, né? Se a gente conhecer essas características, mas existe um grande problema. E quando a gente não conhece K1 e K2, como que a gente faz? Como é que a gente determina eles? Experimentalmente. Então, se a gente tiver um sistema onde a nossa pressão vai ser constante, a gente pode pegar todas as informações, coletar ao longo do tempo e volume de filtrado, jogar num gráfico e determinar esses valores. Professora, eu não poderia jogar diretamente na fórmula? Eu posso, mas quando vocês operam um filtro prensa, por exemplo, vocês vão ver que é muito difícil coletar esses dados. Então, a gente não consegue um gráfico super linear para poder determinar exatamente pela fórmula. Então, o que a gente faz? A gente lineariza aquele gráfico, traça uma reta média e aí determina isso. Ai, professora, não estou entendendo nada que você está falando. Como é que é esse gráfico? Bom, então vamos lá. Para a gente construir um gráfico de uma linha, a gente precisa de uma equação de primeiro grau. E vocês estão vendo aqui uma equação de segundo grau. Que loucura, né?
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por VF, aqui, aqui e aqui. Por quê? Porque daí esse com esse eu corto, eu vou ter uma equação de primeiro grau. Vamos ver? Aqui, ó, vou cortar, e também não vai estar aqui, uma equação de primeiro grau. Ficou assim. Isso daqui é uma variável, isso aqui é outra variável. Eu não coleto os dois ao mesmo tempo, no mesmo momento? Então tá ok. Só que isso é um artifício matemático para a gente determinar K1 e K2. Por quê? Porque no tempo zero, a gente teria o V aqui no denominador igual a zero, e isso é impossível. Tá? Então, a gente só consegue trabalhar com esses valores fisicamente falando a partir do tempo 1. No tempo zero, a gente tem que aproximar, ou melhor, prolongar a nossa reta. Então, tendo aqui uma equação de primeiro grau, eu coletei dados de tempo e dados de volume, montei uma tabelinha e tracei o meu gráfico. Olha que bonito. Aonde ele encosta no eixo y é o meu coeficiente linear, isso mesmo. Então, é K2 dividido por P. Se eu pegar um ângulo e traçar a tangente, é o meu coeficiente angular. O meu coeficiente angular é esse aqui, ó, K1 dividido por 2P. O P é uma condição de projeto, porque ela é constante, a gente determina K1 e K2. Determinei nesse experimento K1 e K2. Posso trabalhar com vazão constante agora? Pode, se você não mudar o filtro e não mudar as condições da sua suspensão, por qual método você determinar, você continua utilizando esses mesmos valores. Agora nós vamos ver uma nova condição, que é quando a gente tem a vazão constante. Então, a gente aumenta a pressão ao longo do tempo, porque a gente vai tendo a formação da torta. Então, para manter a vazão da suspensão constante, eu preciso aumentar a minha pressão ao longo do tempo. Se a minha vazão é constante, eu posso fazer a integral diretamente dessa equação aqui, não preciso substituir aquela lá no início. E chegou que o tempo de filtração ele vai ser igual ao volume de filtrado dividido pela vazão da suspensão que eu tinha. Vamos multiplicar isso aqui em cruz. Vai ficar TF vezes Q é igual a VF. E vou substituir nessa nossa equação aqui que a gente tinha. Vou substituir aqui por VF, que é o nosso volume de filtrado, e vou multiplicar a vazão nos dois. A gente vai ter esta equação aqui embaixo. O que é constante agora? É constante a vazão. E K1 nessa daqui, e K2 e a vazão também são constantes, porque se eu não mudei meu filtro, não mudei minha suspensão, eles não mudam. O que vai variar? Vai variar o tempo de filtração e vai variar a minha pressão. Lembra? Porque eu preciso aumentar a pressão ao longo do processo para que a minha vazão seja constante. Então, aqui eu já tenho uma equação de primeiro grau. Já posso coletar direto dados de pressão e tempo, e montar um gráfico de pressão no eixo Y e tempo no eixo X. Onde ele corta o eixo Y é o nosso coeficiente linear, que é K2 vezes Q. E o ângulo dessa equação, a gente tira a tangente dela, é o nosso coeficiente angular, K1 vezes Q ao quadrado. Então, a gente determinou, através da vazão constante, os valores de K1 e K2. Com esses dados, posso trabalhar com a pressão constante? Posso. Se eu não variar meu filtro e não variar as condições da minha suspensão, eu posso trabalhar agora com qualquer condição. Por quê? Porque eu já determinei K1 e K2. Posso, inclusive, trabalhar com a nossa terceira condição. Essa terceira condição eu vou explicar no próximo vídeo.